Não confie em seu cavalo. É sobre isso que nós vamos refletir hoje. Mas, antes que você que nem tem cavalo para confiar passe para o próximo vídeo, deixa eu elaborar melhor essa ideia. O salmista, em muitos momentos, está falando sobre confiança, sobre confiar em Deus. Confiei no Senhor e Ele fez isso, confiei no Senhor e Ele me ouviu. Em outros tantos, ele nos diz sobre o perigo de depositar a nossa confiança de forma equivocada. Ele diz: cuidado para não confiar nisso, cuidado para não confiar naquilo. E hoje, na nossa leitura, ele nos diz: ó, não confie em seu cavalo. Vamos entender melhor sobre o que ele está falando? Hoje a nossa leitura de Salmos nos levou do capítulo 33 ao capítulo 36. Passamos por esses salmos. E um tema recorrente nesses salmos é a questão da confiança. Sobre a necessidade de confiar no Senhor e de não confiar em alguns outros aspectos, em algumas outras coisas. E eu queria elaborar melhor isso com você. No capítulo 33, no Salmo 33, a partir do verso 13, ele diz o seguinte: o Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. O salmista fala sobre a confiança em Deus e a importância de confiar em Deus, porque a verdade é que Ele é o único que pode nos conduzir à vitória, Ele é o único que pode nos guiar em segurança, Ele é o único que não pode ser frustrado. Cuidado para você não confiar nas ferramentas e deixar de confiar no único que sempre tem os seus propósitos realizados. É sobre isso que ele está dizendo aqui. Ele fala sobre o rei, que por mais que tenha um exército enorme, não deve depositar sua confiança nele, porque exército nenhum pode garantir a vitória de um rei. Ele fala sobre um guerreiro, sobre um soldado poderoso, que por mais forte que ele seja, não deve confiar na sua força, porque uma hora ela falha, uma hora a força do guerreiro é insuficiente. E é por isso que ele diz: não confie no seu cavalo de guerra. Por mais poderoso que ele seja, ele também não pode garantir a sua vitória. Confiar em quem então? Confie no Senhor. Confie no Senhor que conhece toda a humanidade, que vê do céu toda a humanidade, que conhece o coração, porque afinal de contas foi Ele que criou cada um desses corações. Ele entende tudo que eles fazem, tudo que as pessoas fazem, Ele conhece, Ele sabe. Confie no Senhor, porque Ele está atento àqueles que o temem, atento àqueles que esperam pelo seu amor. Ao longo da vida, nós somos levados por muitas circunstâncias, pela nossa confiança em nós mesmos, a depositar nossa confiança nas ferramentas, naquilo que nós somos capazes de fazer, nas ferramentas que nós temos à nossa disposição, seja isso o nosso dinheiro, seja isso a nossa habilidade, seja isso a nossa confiança em nós mesmos. Nós estamos sempre depositando em confiança em coisas, pessoas, ferramentas, mas isso é muito ruim e certamente nos conduzirá à ruína, porque a verdade é que os nossos planos sempre podem ser frustrados, as nossas forças uma hora se esgotam, as nossas ferramentas uma hora quebram. O único que jamais é frustrado é o Senhor. E é por isso que no início do Salmo ele diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz. Ele se lembra de que quando o Senhor falou, o mundo veio a existir, de que os seus propósitos jamais serão abalados. E é por isso que ele diz: como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Porque essa nação que confia no Senhor e que tem os seus planos guiados por Deus, jamais será frustrada, porque a verdade é que os planos do Senhor jamais serão frustrados. Não é sobre a nação, não é sobre o exército dessa nação, não é sobre o poder desse rei, sobre a força dos seus guerreiros, não é sobre a conta de cavalos de guerra que ele tem. É sobre o Senhor. Ele é o verdadeiro poderoso, ele é de fato o único que não pode ser frustrado. E é por isso que ele segue dizendo que a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e ele é o nosso escudo. Nos salmos seguintes que nós lemos hoje, ele também fala sobre clamar ao Senhor. Eu clamei ao Senhor no meu desespero e ele me ouviu. Temam ao Senhor, vocês que são fiéis, porque
pois os que temem terão tudo o que dele precisam. Ele segue desenvolvendo de maneiras diferentes a necessidade de confiar no Senhor, porque Ele é o único capaz de suprir as nossas necessidades. Olha outra ilustração que ele usa. Ele diz: temam o Senhor, vocês que são fiéis, porque os que temem terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões jovens passam, os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Até os leões jovens e fortes têm momentos em que eles passam fome, que eles não encontram comida, que não têm o que comer. Mas quem confia no Senhor sempre terá aquilo que precisa. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, então refreie a sua língua de falar maldades, os lábios de dizerem mentiras, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz, esforce para mantê-la. Foque, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos abertos para os seus clamores. Então foque no Senhor. Haja com justiça, haja com bondade, busque a paz, confie no Senhor, porque é Ele quem defende os seus. No Salmo 35 ele também fala isso: o Senhor, ó Senhor, defende-me dos que me acusam, luta contra os que lutam contra mim. No 36 ele fala sobre o fato de que o pecado dos ímpios sussurra em seu coração e eles não têm o menor temor a Deus, estão cegos da sua presunção, nem percebem a sua perversidade. Mas ele diz: pois é fonte de vida e luz pela qual vemos. Derrama o teu amor sobre os que te conhecem. Concede justiça aos sinceros de coração. Não permita que os arrogantes me pisoteiem. A confiança daqueles, mesmo daqueles que estão enfrentando a oposição dos perversos, dos injustos, é e sempre será o Senhor. Por isso, cuidado. Não confie no seu cavalo. Não confie nas ferramentas que estão à sua disposição. Use as ferramentas. Use aquilo que você tem à sua mão. Use a sua força, use a sua sabedoria. Use como instrumentos, mas como instrumentos para realizar a vontade de Deus, para buscar ao Senhor. Que a confiança esteja no Senhor, o único que jamais tem os seus propósitos frustrados. Permaneçamos assim, sigamos confiando em Deus e não nas ferramentas que Ele nos dá. Lendo a nossa palavra, amanhã você já sabe, a gente se encontra aqui para refletir mais sobre o livro de Salmos. Algum outro salmo falou ao seu coração hoje? Algum outro trecho ao longo da leitura que você queira destacar? Coloca nos comentários aqui, me deixe saber como é que você está, o que você está achando dessas leituras, o que você tem aprendido com isso. Encaminhe esse vídeo para alguém também que possa ser abençoado por essa reflexão. E amanhã a gente está aqui de novo. Deus te abençoe.